Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você. Sua casa, sua família, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Na verdade, eu profetizo que você seja um canal de bênção e que você influencie as pessoas que cruzarem o seu caminho, que você ilumine a vida delas, que você marque positivamente cada vida que estiver aí junto com você, do seu lado, que passar por você. E que a sua vida seja maravilhosa, cheia de paz, de alegria, de força. E que Deus conceda o que deseja o seu coração. Que a sua caminhada seja progressiva, como eu sempre falo, de fé em fé. Então será de glória em glória e você vai sempre para uma glória maior. Isso é maravilhoso. Nós estamos na Quinta 24 horas e é sempre maravilhoso. Temos feito o nosso jejum até o meio-dia. O meu horário, eu agora tenho feito o meio-dia. E estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2020? A nossa fé diz que você não tem que levar. Mas que você tem que buscar Deus. Buscar perseverantemente, sem desistir, sem olhar para lado nenhum, sem se entregar às circunstâncias. Um momento é só um momento. Eu falo há 1 milhão de anos, não defina a sua vida por um momento. Muito pelo contrário. Um momento difícil é só um momento difícil que passa. Porque eu estou acostumada a ver isso o tempo todo. Tudo passa. Se você crê, você desfruta das promessas. E é isso, sabe, que eu tenho visto pessoas viverem e desfrutarem. As pessoas que param para buscar Deus, elas realmente são abençoadas. A vida muda. E é uma mudança radical e que vem para ficar. Meus queridos, eu tenho pessoas que estão comigo há muitos anos, há mais de 20 anos. Se você olhar para o resultado delas, é uma coisa estrondosa. Gente, mas é gente constante, a gente é continuista, estável. Gente que está aí todo ano, buscando, perseverando, tem todos os propósitos, os projetos, porque fez todos os propósitos. E essas pessoas sempre vão dizer, um ano tem sido melhor do que o outro, todo ano elas dão um passo além, todo ano mais conquistas, mais evolução, mais crescimento e milagres. Você olha a vida delas, a imagem delas, o antes e depois, é uma diferença muito grande. Como elas chegaram na igreja, como elas estão hoje. Estou falando das perseverantes, das continuistas. Daquelas que entra ano, sai ano, elas estão lá. A virada na igreja, elas estão no dia 31 na vigília da virada, na vigília do ano novo. Elas não viajam em períodos de propósito. Elas fazem todos os jejuns. Elas não se cansam. Elas são incansáveis. E eu admiro gente assim. Que você olha e elas estão lá, firmes. Não estão olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, elas não estão olhando para ninguém, elas estão olhando para Cristo e elas são gratas. Você vê a gratidão, elas torcem pelas outras pessoas, elas estendem a mão,
tem vivido uma vida íntegra e uma vida de avanços, de conquistas. Então, eu tenho muito orgulho dessas pessoas que estão comigo há muitos anos. São muitas pessoas que hoje dão testemunho da grandeza de Deus e que são colunas dentro do Ministério Mudança de Vida, que nada tem poder de fazê-las recuar ou se distrair. Elas não pulam de galho em galho, elas não fazem experiência com a vida, e eu gosto muito porque elas costumam dizer isso. Quando eu encontro com algumas, elas dizem isso. Não, não, não. Eu não vou fazer experiência com a minha vida. Minha vida é muito importante para eu ficar brincando com ela. Então, isso deve entrar aí na sua mente. Sua vida é preciosa. O Senhor comprou a sua vida com um bom preço, a preço de sangue. Então, assim, não dá para viver fazendo experiência com a vida. Você só tem uma vida. Todas as pessoas que eu conheço que vivem fazendo experiência com a própria vida não estão bem, não estão vitoriosas, não estão. Elas não são constantes, elas não são continuistas, elas não são estáveis. Ora elas estão lá, ora cá, um dia elas creem, outro dia não creem, um dia é, outro dia não é, outro dia Deus é tudo, no outro dia já, ai, vou desistir. Um dia a igreja é a melhor coisa do mundo, de repente já não é mais, agora eu já estou decepcionado, estou decepcionada. Chega a ser ridículo. Porque eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas, porque só elas perdem, só elas. E elas acabam sendo o Jonas do navio e a família inteira também sofre. Elas perdem. Porque se você não perseverar, se você não der continuidade, é você que vai perder. É a sua vida. Ninguém, quantas vezes eu falo isso, ninguém pode estar mais comprometido com a sua vida do que você mesmo. Então, assim, se você não respeita a sua vida, se você não se estabelece, se você não olha só para Cristo e decide fazer escolhas corretas, sabe, plantar boas sementes todo dia, então quem é que vai fazer isso? O mundo pode orar por você, mas você tem que tomar decisões. Então, eu me preocupo muito, porque, por exemplo, numa época como essa, nós encontramos muitas pessoas desesperadas. Você, assim, se surpreenderia com a quantidade de pessoas que chegam desesperadas. Gente falando em morte, gente, assim, que só chora, gente sem força para nada. Mas muitas têm vivido assim. Começa, para, começa, para, começa, para. Assim tem sido a vida da pessoa. Elas até não têm dificuldade de começar. Algumas têm, mas a maioria não tem. Problema nenhum em começar. Mas elas não são contínuas. Elas não vão até o fim. Então, elas estão por um tempo na igreja, depois elas não estão mais, aí daqui a pouco elas estão em outro lugar, depois estão em outro, elas estão fazendo uma coisa, outra. Aí um dia elas falam uma coisa, no outro dia elas falam outra. Outro dia elas estavam firmes, de repente, qualquer coisinha, qualquer ventinho, qualquer ladainha faz com que elas desmoronem e desistam e se amarguem. É assim, é desesperador. Para elas, né? Porque dói na gente ver a pessoa sofrendo daquele jeito, mas ela precisa cooperar. Ela precisa tomar uma decisão. Se ela não toma uma decisão pela vida dela, sabe? Se ela não decide, não vai ser mais assim. Eu não vou ser mais guiada ou guiado pelos meus pensamentos, sentimentos, emoções,
achismos, opiniões, falatórios, fofoquinhas e mimimi. Eu não vou. Eu não vou. Sem contar aquelas que se intoxicaram com as bênçãos, estavam tão abençoadas que aí já não precisavam mais buscar Deus. Aí esquecem todo o sofrimento, como se elas nunca mais fossem ter problema nenhum, né? Como se dor de barriga só desse uma vez. Daqui a pouco elas começam a perder, e assim, o estado volta a ser 8 vezes pior. Porque Jesus falou isso. Então não adianta só você se esvaziar, você tem que se encher. E se encher da coisa certa. E se encher cada vez mais, que é de Jesus. Porque um lugar vazio é um lugar. Então não adianta só você vir para a igreja, se esvazia de tudo, mas não se enche de Deus. E por um tempo você fica, depois você vai. O que acontece? Você nunca estabelece nada. É por isso que há pessoas que não estabelecem nada na vida. Elas até chegam a conquistar, mas não ficam com aquilo. Aquilo não se estabelece. É uma derrota, é uma tristeza. Então, tem que entender, nós estamos nesse propósito maravilhoso, buscando a Deus, sem cessar. Domingo eu vou estar na rua Taquari, 995, na Moca, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Sábado, às 7 da manhã em São Paulo, depois ao meio-dia em todos os templos, o clamor da mudança, e às 17 horas, Jovens Diamantes. Sim, o culto jovem, que é uma bênção. Você não pode perder, hein? Se você ainda não passou por essa experiência, precisa, que é maravilhoso. Olha o que diz aqui. Segundo a Coríntios 4:4, o Deus deste século, quem é o Deus desse século? O diabo. Desta era. Cegou a mente dos que não creem. A incredulidade leva a esse nível de cegueira, trabalhada pelo próprio mal. E uma pessoa cega não vai ver nada. Ela vai ser manipulada, controlada, levada para lá e para cá, usada assim. Ela se torna um instrumento nas mãos do mal, peteca. O diabo acaba fazendo uma lavagem cerebral e ela começa a pensar totalmente contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque ela não creu. E aí ele leva a um nível de cegueira que ele manipula e leva para cá, leva para lá, e a pessoa vai sendo roubada e destruída, e está morrendo aos poucos, e não consegue ver nada, está cega, fazendo uma escolha mais errada, mais estúpida do que a outra, e vai fazendo escolhas. Então, o Deus deste século cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Ela não consegue ver a luz das boas novas. Qual boas novas? De Jesus, que Jesus é mudança de vida. Jesus pode te dar uma vida abundante, uma vida de paz. Mas ele cega. E não deixa a pessoa crer nisso, não deixa a pessoa ver. E ela vai gemendo com uma mente totalmente fechada e cavando um buraco cada vez mais fundo, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ela não entende que a saída é Cristo, a solução é Cristo. Ela fica lá gemendo. E a Bíblia diz aqui, ó, no Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. Ouço o ruído das suas fortes correntes de tristeza. A pessoa está acorrentada numa tristeza infernal, que me encobrem, fazendo lembrar o barulho de grandes cachoeiras.
quer dizer, uma angústia, um desespero. A vida da pessoa é uma vida sem paz, barulhenta. É um abismo puxando outro abismo. Por quê? Por conta da cegueira, porque aí ela faz uma escolha ruim, e aí para consertar aquela escolha ruim, ela faz outra escolha ruim. Sabe aquela pessoa que faz um empréstimo, e depois faz outro empréstimo para pagar aquele empréstimo, faz outro empréstimo para pagar outro empréstimo? Assim é a vida de algumas pessoas. Ela faz uma escolha ruim, aí ela vai e faz outra escolha ruim para tentar cobrir aquela escolha ruim, aí ela faz outra escolha ruim para tentar esconder e cobrir aquela escolha ruim. E assim ela vai só fazendo escolhas erradas e cavando um buraco, e para sair do buraco você tem que parar de cavar. E tem gente que não para de cavar. Não para de cavar, não para de falar negativo, não para de se meter em encrenca, não para de fazer escolhas destrutivas, não para de pensar negativo, de falar negativo, de se envolver com pessoas que só afundam. A pessoa não para, ela não aprende. Tem gente, meus queridos, que o sofrimento não ensina nada, ela só piora. Eu tenho visto isso. Tem gente que realmente, e eu, às vezes, me surpreendo. Olha que eu tenho experiência com gente, mas de vez em quando tem casos que me surpreendem. Porque a gente se depara com ladrão, com gente igual ao ladrão da cruz. Que não podia mexer mais nenhuma mão, nem um pé, e continuava no erro e ofendendo e blasfemando contra o Senhor. Então, tem gente que não aprende. A dor não ensina, o sofrimento não ensina nada, porque ela está tão cega. Ela está tão cega. Porque a mente está dentro desse padrão mundano, ou é uma mente religiosa, e o diabo adora, tem aqueles demônios religiosos, que a pessoa se torna tão religiosa que daí ela não ouve mais nada, ou ela é extremamente emocional. Tem gente que é tão emocional. E normalmente o religioso é emocional, né? Ele que não vê. Está na cara, mas não tem discernimento nenhum, não tem visão nenhuma, sabe? Um dia ele está para cá, outro dia ele está para cá. Qualquer um que chega e conta uma história nova para ele, ele já mudou de ideia. Ontem ele acreditava, agora já não acredita mais. Ontem ele gostava, já não gosta mais. E assim, aí a pessoa religiosa, eu creio no Senhor, eu tenho fé, e eu oro, eu tenho as minhas amigas maravilhosas, gente boníssima, e a gente ora junto, e a gente tem nosso quartinho de guerra, e a gente ora, mas não olha, não vigia, sabe, só está envolvido em coisas que afundam, em coisas malditas. Muitas vezes a pessoa só pega a maldição por conta do que ela vê, do que ela ouve, do que ela fala, com as coisas, por causa das coisas que ela se envolve com coisas que só trazem maldição, e aí a casa dela está uma bagunça, a família está sofrendo, e ela não está vendo que ela está com portas abertas, ela não fecha as brechas, ela continua puxando mais um abismo para a vida dela, ela continua não crendo naquilo que ela deveria estar crendo, que é na palavra como é, e aí o diabo tem poder para cegá-la. Ela é uma cega, um religioso cego, um emocional cego, porque tudo isso, a religião cega, o emocionalismo, o sentimentalismo cegam, sabe? Pensar como esse mundo vai te manter numa cegueira e numa escravidão, está envolvido com pessoas fofoqueiras, com falatórios, isso vai roubar vitórias de você, isso vai te envenenar. Tem gente que não vigia, não para de ouvir a serpente, continua ouvindo a serpente, continua alimentando sentimentos negativos, e muitos já se colocaram numa condição de rebelião, e rebelião no coração é como pecado de feitiçaria, e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus.
você quer um grande problema para a sua vida, deixa o diabo tomar conta de você e você começar a alimentar sentimentos malditos, de rebelião. E por quê? Porque você não tem controle do que você ouve. Sabe? Cuidado. Deus quer que você termine o ano muito bem. Mas talvez você, apesar de dizer que faz isso, faz aquilo outro, aí eu só faço bem, eu faço bem, sabe? Eu sou uma pessoa do bem, e eu oro, e eu oro. Não está adiantando nada. Nada. Por quê? Porque você precisa fugir da aparência do mal. Você precisa fechar a sua vida. Que talvez você está vendo o diabo atacar seus filhos, por exemplo. Ele está atacando. E você pergunta, ai meu Deus, por quê? Por que o mal está atacando meus filhos? Ai, olha minha filha lá sofrendo, olha meu filho sofrendo. Dá uma olhada aí nas escolhas que você tem feito. Dá uma olhada. Talvez tem áreas da sua vida completamente travadas. Mas vai olhar. Presta atenção na maneira que você vive. Vai, presta atenção. Talvez o tipo de gente que você convive, que está aí, que frequenta a sua casa, para onde você vai, com quem você anda, as escolhas que você tem feito. Talvez a sua omissão. Porque talvez você não fala, mas você ouve. Ou talvez você é o que fala e tem gente sendo envenenada. Eu não sei. Eu não sei quais as escolhas que você tem feito, os passos errados. Mas um abismo chama outro abismo. Uma escolha errada vai acabar puxando outra escolha errada. E se você não para com isso, não tem fim. Vai ser só correntes de sofrimento. E o diabo não quer que você creia na verdade. E se você não crê, se você continuar incrédulo e fechado, ele vai cegar você completamente. Aí você não vê nada. Aí ele te manipula, te leva para cá, te leva para lá. E quando você vê, quando se despertar, quando se der por conta, você vai olhar o estado de destruição. Né? Como muitas pessoas. Tem gente que quando acordou, já era tarde demais. Uma destruição, um roubo absurdo. Porque é isso que o diabo faz. Ele só mata, rouba e destrói. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis oportunidade ao diabo. Fujam da aparência do mal. Faça o bem e se afaste do mal, a Bíblia diz. Ainda a Bíblia diz assim, ó, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você pega problemas para você. Deus está falando algo aqui, Ele te ama. Ele não quer que a sua vida seja uma vida fracassada, uma vida infeliz. Não. Mas Deus não pode fazer nada se você não tomar decisões. A decisão de realmente fazer o que Ele vem te orientando. Priorizá-lo. Entendeu? Estar assiduamente nas reuniões. Porque nós vivemos um tempo onde querem assim, fazer o evangelho é imutável, mas estão mudando a forma de pregar. Então, cada dia estão alargando mais a porta. Não precisa mais dizimar, não precisa mais estar no templo. Alguns já defendem que nem a igreja precisa mais, sendo que a Bíblia defende. Olha, casamento é a ideia de Deus, igreja é a ideia de Deus. E querem acabar com o casamento, querem acabar com a família. Cada dia que passa, estão alargando mais a porta.
E eu não me refiro ao mundo, tá? Porque o mundo jaz no maligno. Muitas vezes pessoas que se dizem de Deus. E aí vamos indo, né? Vamos. E a carne, meu filho, a carne, ela é insaciável. Quanto mais facilitar para ela, melhor. É o que ela quer. Mas Deus ama você. E está falando aqui hoje. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. E um abismo chama outro abismo. Nós precisamos crer, o justo viverá da fé. E fazermos escolhas em Deus. Com temor. Dirigidos pela palavra. Levante-se. Tome decisões aqui hoje. Decida que você vai se voltar para Deus, que você vai se colocar na posição, no lugar onde Ele quer que você se coloque. Você vai tomar decisões sábias, baseadas na fé, fundamentadas na fé. Porque o justo vai viver a vida de quem diz que é justo, é caminhar por fé. Só é possível ter uma vida gloriosa vivendo por fé. A vida do justo é pela fé. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Oh, meu Deus querido, eu oro para que essa palavra tenha entrado, iluminado, esclarecido, despertado, e que, através dessa mensagem, meu Pai, vendas tenham caído. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço milagres, definições, essas pessoas que estão conosco no propósito da mudança. Honra a fé desses fiéis, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu peço prosperidade e abundância para esses fiéis, levanta mais semeadores que precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas, que as vendas tenham caído, passa colírio nos olhos de cada um, tira o agravo dos ouvidos, dá visão espiritual, dá um entendimento, que essa pessoa nesse momento tenha sido despertada e que ela consiga ver, que ela tenha o entendimento, o discernimento daquilo que ela não estava nem vendo, nem discernindo. Abençoa o teu povo, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde eu fico, onde vou estar domingo, com o clamor do propósito da mudança na reunião das primícias. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Hoje nós vamos até às 21h30 com a nossa quinta 24 horas. Esteja entre nós. Vamos orar. Não quebre o propósito. E conte com a gente sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.